Boa noite. Boa noite. Vamos conversar sobre o grito dos excluídos com Zélia Nascimento, da articulação do movimento. E com a mudança partidária de João Maia, a bancada federal tem 4 deputados governistas e 4 da oposição. O cenário político está no ar. Participe do nosso programa desta segunda-feira, mais uma semana começando, e nós temos aqui muita informação para você. Tem um feriado ali no meio da semana, mas estamos aqui nos dias úteis com você, participando inclusive através das nossas redes sociais. Temos o Twitter, temos o nosso Instagram e o WhatsApp 8802-8979. Manda sua conversa aí, o que é que você quer que a gente converse? Manda sua pergunta para a nossa convidada de hoje, que vai falar sobre o grito dos excluídos no próximo dia 7 de setembro. Fique aqui com a gente, participe. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM. Mais uma semana, Carol Ribeiro. Início de setembro, e a gente já agradecendo a audiência de você que nos assiste aqui em Mossoró e em várias cidades que possuem os serviços da TCM. Eu já, Carol, inicio aqui o programa de hoje mandando os parabéns para o Chico Gouveia, meu avô lá em Caraúbas, que completa a idade nova neste dia 4 de setembro. Parabéns, então, para seu Chico Gouveia. Seu Chico Gouveia é famoso por aqui, viu? Fico ouvindo as histórias aqui, tá certo. Muito bem, seu Chico, muitos anos de vida ainda para o senhor. Já batendo a casa dos 90, olha mas aí, ainda super ativo lá no mercado e, claro, sempre ali atento, né, a tudo que acontece, principalmente na política, viu? Eu digo que gosto de política por causa de vovô Chico Gouveia. Quero mandar um alô, aproveitar também, mandar um alô aqui para o Adriano, seu Adriano, do Planalto, 13 de maio, Vonúvio, que ele disse que assiste o cenário político e que você é sempre pleno com esse seu blazer. Está sempre pleno aqui na televisão. Então, seu Adriano, muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. Muito obrigado, seu Adriano, e a todos que acompanham aqui todas as noites o nosso cenário. Vamos de informação. Uma boa notícia para quem sonha em passar em concurso público. O governo federal anunciou que reservou mais de 500 milhões de reais para a realização de concursos em 2024. Ao todo, foram 526 milhões de reais destinados para a realização do concurso. O orçamento de 2024 foi entregue ao Congresso Nacional na última quinta-feira, dia 31. A notícia animou os que se preparam para concursos e que veem no serviço público uma oportunidade de estabilidade financeira. Neste ano, o Executivo Federal já anunciou certame para 8 mil vagas efetivas. Outras 8 mil temporárias também foram ofertadas para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Já para o próximo ano, 2024, o Ministério de Inovação e Gestão pretende realizar um certame unificado para preenchimento de vagas em todo o Brasil nos diversos órgãos federais. A proposta prevê que a prova seja realizada em pelo menos 180 cidades do Brasil e que os candidatos classificados preencham vagas em diversos órgãos, como ministérios e autarquias. O modelo que deverá ser adotado para a realização do certame deve ser similar ao atual Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, cuja nota é usada por centenas de faculdades e universidades em todo o país. Tá aí, que quem gosta de concurso público, quem está de olho em concurso público, estudando, se dedicando, agora tem essa questão aí, né, Vonúvio, de um concurso unificado para vários cargos em diversos órgãos. Pois é, Carol, é interessante, né? Resta saber como é que vai ser essa dinâmica aí para essas aprovações. Mas, de fato, se o objetivo for, talvez, ali, economia de tempo e dinheiro também, porque é muito oneroso aos cofres, aos candidatos, a participação, a realização de concursos públicos. Então, para que seja de forma facilitada, mas que tenha, assim, toda a tramitação legal diante aí destes concursos que muito, Carol, muitos são necessários. Pois é, então é isto. Fiquem de olho, porque vem aí. Inclusive, a gente, enquanto
nosso repórter estava falando, trazendo a informação. A gente estava aqui falando sobre a possibilidade dos concursos municipais e estaduais aqui no município, Vonúvio. O prefeito, inclusive, emitiu já um decreto para que os órgãos organizem seus cronogramas de realização e de necessidade e realização dos concursos públicos, saúde, tem educação, tem o da Procuradoria, que já é o mais certo, né, que vai acontecer. Mas, embora isso tenha acontecido, também saiu na semana passada, no Diário Oficial, a divulgação de seleção para alguns desses mesmos órgãos. Então, a pergunta que fica é, vai ter seleção, então não vai haver concurso, ou vai ter seleção que só vai valer até o chamamento do concurso? Como é que vai ser? Está faltando essa explicação. Por parte do governo do estado, lembra que alguns concursos haviam sido prometidos, incluindo o concurso da UERN, mas o governo do estado está travado na questão da lei de responsabilidade fiscal. Então, o que tem aí de um pouco certo, mas não é tão certo, mais divulgado, é a questão dos concursos federais. E agora a gente começa a nossa conversa. A Zélia Nascimento está aqui com a gente. Zelinha está aqui com a gente. Ela é da articulação do Grito dos Excluídos e ela é também assessora do Centro de Estudos Bíblicos. O Grito dos Excluídos, na próxima quinta-feira, vai às ruas em todo o país e também aqui em Mossoró está sendo articulado com o lema Vida em Primeiro Lugar. Zélia Nascimento, por que Vida em Primeiro Lugar? É nessa temática 2023. Boa noite. Boa noite, amigos da TCM. Boa noite para vocês também. Agradecemos, em primeiro lugar, a oportunidade, né, de estar aqui, de esclarecer, de divulgar o grito para a população moçoroense, porque nós entendemos que o grito não é nosso. Nós só articulamos, mas o grito é de todo mundo, o grito não tem dono. Então, Vida em Primeiro Lugar, na verdade, é o tema do grito desde a primeira edição, em 1995, que surgiu depois da reunião de encerramento da Segunda Semana Social Brasileira, puxada pela CNBB, e que se pensou em ter um gesto profético, um gesto que ficasse definitivamente puxando esses temas, esses assuntos, para levar para a discussão e levar para as ruas, né? E aí a Semana Social juntava pastorais sociais, organismos de igrejas, movimentos, organizações, e se decidiu lá fazer o grito. E desde 95, que acontece todos os anos, porque no dia 7 de setembro, porque o grito quer questionar se nós realmente temos independência ou não, em que consiste a verdadeira independência. Então, é uma forma de discutir esses temas todos esses anos. E aqui em Mossoró, é uma das poucas cidades que o grito acontece ininterruptamente desde o primeiro. Desde 95, que nunca deixou de acontecer o grito aqui em Mossoró. Como é que está a organização agora para o dia 7 de setembro de 2023? Porque teve ano que o grito foi no meio do desfile, outro no final, no começo, até a parte do desfile. Como é que está essa preparação? Então, é uma coisa que a gente tem que esclarecer também, porque em outros lugares o grito não acontece dentro do desfile. Isso é uma tradição de Mossoró, porque nós queremos aproveitar aquele espaço institucional para trazer outras vozes, né? Outros gritos. E a gente sempre, eu quero esclarecer aqui também, que a prefeitura convoca o grito, a organização para reunião oficial, mas nós não vamos porque nós entendemos que o grito não é uma programação oficial, o grito não está sujeito à prefeitura, o grito é uma articulação de movimentos e pastorais. Então, a gente vai para a avenida, se concentra lá a partir de 7 horas e o momento de entrar depende muito de negociações, de conversas, do desenrolar do desfile. Agora, aconteceu anos na pandemia, quando não houve desfile, então o grito um ano foi virtual, em 2020 foi totalmente virtual, e em 2021 ele foi híbrido, porque nós fizemos algumas atividades presenciais e no dia do grito fizemos uma caminhada em solidariedade às comunidades de periferia e fizemos uma distribuição de alimentos. Nós conseguimos naquele dia entregar 400 alimentos, 400 quentinhas no ano de 2021. E do ano passado voltamos à normalidade, 2022, junto com
o desfile oficial, mas não fazemos parte do desfile oficial, somos alternativos, né? E aí, já aproveitando para dizer que esse ano nós estamos realizando mais uma ação de solidariedade e pedindo que quem for para o grito, quem for para o desfile também quiser contribuir, leve 1 quilo de alimento não perecível, porque nós estamos fazendo uma ação de solidariedade com o acampamento Rita Almeida, do MST, que está lá aguardando, né, que a luta pela terra, que a reforma agrária, de fato, aconteça. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o Grito 2023 daqui a pouquinho, depois do intervalo. Continuamos. Voltamos do intervalo com o cenário político de hoje. Estamos conversando sobre o Grito dos Excluídos, 29º Grito dos Excluídos e das Excluídas, que vai acontecer no próximo dia 7 de setembro. Costuma acontecer tradicionalmente no desfile junto, anexo, porque não faz parte do desfile oficial do 7 de setembro, mas eles sempre saem no desfile de 7 de setembro. O motivo, Zélia já explicou pra gente. A Zelinha, que é a nossa convidada de hoje, Zélia Nascimento, que é articuladora, uma das articuladoras do Grito dos Excluídos. Você participa, pode tirar sua dúvida através das nossas redes sociais. Temos aí para você na tela nosso Instagram, nosso Twitter e o WhatsApp, 8802-8979. Eu faço o registro aqui de Marcília, né, que está aqui no estúdio da TCM, de passagem, fazendo também aqui o trabalho dela de assessoria. É produção, tá presente, né? É assessoria, é coordenação de ao vivo, é tudo, Marcília, tá aqui, faz parte da nossa equipe, do nosso estúdio. Faz tudo. Saiu da redação com tudo agora. Muito bem. Vamos lá, vamos para mais uma informação. A saída de João Maia do PL para o PP deve dar mais um reforço à base governista na bancada do Rio Grande do Norte. Além de Natália Bonavides e Mineiro, que são do PT, Benes Leocádio no União, agora João Maia integra o partido na base do presidente Lula. Os dois foram eleitos na base de Bolsonaro. A bancada de 8 federais agora fica dividida meio a meio. Radicalmente contra o governo seguem os militares General Girão e Sargento Gonçalves, ambos do PL. Menos radicais, mais da oposição ainda, também pendidos à direita, os deputados Robinson Faria e Paulinho Freire, um do PL e um do União Brasil. A jornalista Thaisa Galvão, inclusive, traz informações de que Benes Leocádio deve indicar o novo superintendente da Codevasf no RN. E João Maia poderá fazer a indicação do novo comando da FUNASA aqui no estado Potiguar. E aí, Carol, vai passando os anos e os ajustes vão acontecendo. Inclusive, estava lendo agora há pouco que está mantida ali a total polarização do PL e do PT. Eles não vão poder se coligar nas eleições do próximo ano de 2024, com vistas a 2026. Porém, outros partidos que eram da base do presidente Bolsonaro, como o próprio PP e o Republicanos, devem indicar ministros do governo Lula, mesmo não assumindo essa posição governista. São os ajustes normais aí do poder. Pois é, o presidente Lula está fazendo esses ajustes aí na indicação dos ministérios e em relação à bancada potiguar, a gente já viu que alguns desses nomes, como por exemplo de Robson Faria, são pendentes à direita, mas também são pendentes à esquerda, são pendentes ao governismo. Vamos dizer desse jeito, né, Vunu? Porque nem tão presente mais ali nas questões bolsonaristas ele se encontra mais. A gente vê também que o Paulinho Freire, apesar de ser do União Brasil, assim como o Benes Leocádio, há essa divisão, né? O União Brasil tem de um lado e de outro, e na bancada é dessa forma também. A gente vai vendo, os ajustes vão acontecendo, vem as eleições municipais do próximo ano, também há os interesses em relação a isso, porque todos esses deputados têm os seus redutos eleitorais nos municípios e esses ajustes visam também as eleições municipais. Então, a gente acompanha e traz tudo para você. Vamos voltar à nossa conversa com a Zélia Nascimento. A articulação do Grito dos Excluídos é uma das articuladoras. Hoje aconteceu uma reunião sobre o Grito dos Excluídos, Zélia. E aí, são quantos órgãos que vão participar desse evento, do movimento agora em 2023?
órgãos e entidades, né? Então, eu já quero aproveitar para mandar um abraço para a Marcília, que, além de tudo, ela também é uma das dirigentes do Movimento Concílio Cristandade aqui em Mossoró. E ontem estava, né, encerrando o concílio de 3 dias, muita emoção, muito trabalho, mas também muita realização. E as meninas, com certeza, saíram de lá gratificadas. Então, mando um abraço para ela, para a Zizi, para Danise e para todo mundo que construiu esse momento, né? Então, assim, ó, o grito está aberto a qualquer entidade. E esse ano, normalmente, quem caminha conosco são as pastorais sociais e os sindicatos e algumas ONGs e movimentos. Eu poderia dizer, por exemplo, o CEBI, né, Centro de Estudos Bíblicos, que é um organismo ecumênico, a CPT, Comissão Pastoral da Terra, a Pastoral Operária, a Pastoral da Juventude do Meio Popular, são as pastorais que estão mais agregadas ao grito. E o Centro Feminista 8 de Março, que inclusive cede as suas instalações para as nossas reuniões, o MST, também Movimento Trabalhadores Sem Terra, e vários sindicatos, né? Eu acredito que de todos os sindicatos, se não todos, a maioria está participando da articulação do grito. E nós começamos as nossas reuniões em julho, no começo de julho. As reuniões acontecem toda semana para se levantar as pautas, os gritos e para organizar as ações, né? Porque o grito não é só no dia 7, mas é todo um processo de conversa, de visita, de diálogo, para a gente levantar quais são as demandas e poder levar para a avenida. A senhora falou aí que é um movimento de pastorais, ou seja, envolve a Igreja Católica, mas cita a presença de sindicatos, de algumas instituições ligadas à política. E esse é um movimento partidário também? Não é um movimento político, mas não é partidário. E eu quero dizer a você que tudo é política, né? Por isso que é tão apaixonante e dá os conchavos, todo mundo ganha. Às vezes quem perde é o povo. Mas, enfim, a própria CNBB tem uma comissão de sócio-transformadora que sempre apoia e organiza o grito. E nós temos também no Brasil a Escola Nacional Fé e Política e o Movimento Fé e Política, para levar os cristãos, né, a compreenderem que a sua participação cidadã é essencial para a sua fé. Não necessariamente num partido A ou no partido B. Partido você pode escolher, né? Mas a questão de você se comprometer com o Brasil, com a sua localidade, com as lutas por moradia, por terra, por direito, por respeito, é uma exigência do segmento de Jesus. A gente compreende que o cristão que não se compromete não merece esse nome, entendeu? Então, tem a ver sim com política, mas não com partidária. Agora, claro que tem alguns partidos que se identificam mais, participam, apoiam alguns mandatos, mas eles não, vamos dizer assim, não dominam o grito. O grito é independente. O grito é uma coletividade. Quem são os excluídos, Elinha? Pronto, boa pergunta. Inclusive, esse ano, o Grito Nacional está propondo 5 eixos para a gente entender que quando a gente diz vida em primeiro lugar, não está querendo dizer só sobrevivência, está querendo dizer vida plena, né? Então, os 5 eixos do grito são, primeiramente, políticas públicas, para entender que a gente deve lutar por políticas públicas para que as ações sociais do governo não sejam limitadas a governo A ou B, mas se tornem coisas políticas de Estado. Porque se for uma política de Estado, é mais fácil de você controlar e de você cobrar. Então, a gente lembra, por exemplo, os agentes de saúde, foi uma luta dos movimentos sociais, porque antigamente havia, eu me lembro de Marte, da Pastoral da Criança, da Pastoral do Idoso, aqueles voluntários que de casa em casa. Então, os agentes de saúde estão assumindo esse papel. E muitas outras demandas que surgiram dos movimentos sociais. O próprio SUS, né, que é contemplado na Constituição de 1988, foi fruto de uma articulação política muito grande das comunidades e dos movimentos sociais. A campanha da Fraternidade de 85 tinha como tema saúde para todos, e já começou a puxar esse tema. Então, na verdade, são muitos anos de conversa, muito tempo de articulação para que a gente consiga levantar, né, uma pauta que se torne uma política pública. Então, esse é o primeiro
papel, né? Garantir que as pessoas tenham direito a acessar políticas que garantam a sua sobrevivência, como Bolsa Família, mas não só ela, né? Depois, o segundo eixo é democracia e soberania, para dizer que o Brasil deve ser para os brasileiros, né? E não atender aos interesses externos, e democracia garantindo que o Estado tenha espaços, canais de participação ativa da comunidade que vá além do voto. Então, democracia. O terceiro eixo são as violências estruturais que estão sendo denunciadas pelo grito, principalmente o racismo, o machismo, né? Principalmente o machismo e o racismo, que estão muito presentes e o patriarcado. Eles dizem, mas machismo e patriarcado é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, né? O patriarcado é toda uma estruturação da sociedade para que o senhor, né, Elizabeth Schuster Fiorenza chama até de Kyrios ou Kyriarcado, manda em tudo e em todos. E o machismo é cultural também, mas é estrutural. Então, falei 3, não foi? E a outra é povos originários, porque o grito este ano traz uma denúncia forte do genocídio praticado contra os povos originários. Na Amazônia também, mas em todo o Brasil, né? Por exemplo, aqui em Mossoró nós temos os venezuelanos que são de etnia indígena, estão aqui, e quem dá apoio a eles é a Caritas, que é um organismo diocesano, porque eles praticamente não têm apoio de nenhum governo. Foram as igrejas que assumiram esse papel de acompanhar. E por último, o último eixo do grito esse ano é a questão das desigualdades sociais e a luta por justiça. Desigualdade, pobreza, fome, aí vem, né, o nosso lema. Você tem fome de quê? Não é só fome de comida, mas fome de tudo isso que a gente colocou nesses 5 eixos. Mesmo diante de tantos anos, o grito acontecendo e trabalhando e se mobilizando, muita coisa ainda precisa acontecer. Como é que vocês trabalham isso, nessa cobrança, nessa busca pela solução desses problemas citados nesses eixos? Então, o grito trabalha... O grito, na verdade, não é uma instituição, é um movimento, né? E a gente trabalha tentando articular os movimentos em busca de temas comuns, né? Por exemplo, esse ano aqui em Mossoró, nós tivemos uma participação muito forte das mulheres. Houve um pré-grito na exposição do filme Formigueiro, antes da Marcha das Margaridas, porque nós entendemos que a agroecologia é uma bandeira de luta importante, né? Não só pela questão da soberania alimentar, mas também pela questão ecológica, né? Então, se agrega as duas coisas. Então, assim, o grito é um trabalho de formiguinha, é verdade. Poucas pessoas aqui, poucas ali, mas quando você soma, se torna um grande movimento. Pronto, esse ano eu faço parte do grupo de articulação nacional. Olha, esta semana muita gente vai fazer o grito pela primeira vez. Muitos. Todos os anos a gente recebe o mapa. O ano passado foram mais de 200 atos em todo o Brasil. E esse ano a expectativa é que praticamente dobre, viu? Então, em alguns lugares a gente vê a igreja mais presente, a igreja enquanto instituição. Em outras, ela está mais representada pelas pastorais sociais, mas ela nunca se afasta do grito. Inclusive, o Dom Valdeci, que é o presidente da Comissão Nacional da CNBB da Ação Sociotransformadora, já publicou uma carta de apoio ao grito, gravou vídeos que estão disponíveis na internet e também hoje, pela manhã, foi realizada uma coletiva de imprensa do Grito Nacional e Dom Valdeci estava na mesa, né? Então, assim, é um apoio que a gente sente que nós não estamos sozinhos. Vamos fazer um intervalo? No próximo bloco a gente conversa mais um pouquinho sobre o Grito dos Excluídos 2023. Já a gente volta. De volta! Último bloco deste programa da segunda-feira, em semana de feriado, viu? Quinta-feira é feriado, mas tem movimento político, tem movimento social e um deles é o Grito dos Excluídos, que a gente está conversando aqui
no nosso programa de hoje com a Zélia Nascimento, a Zelinha. Já vi muita gente conhece como Zelinha mesmo, porque tem muita gente mandando alô aqui, viu, Zelinha? Você manda sua mensagem pelas nossas redes sociais, também no nosso WhatsApp, que é o preferido, tá aí, 8802-8979. Carol, tem informação aqui para você que nos acompanha. No bairro Alameda dos Cajueiros aconteceu, sabe o quê? Furto, Carol, furto de pré-moldados. Imagine só, essa situação inusitada foi um furto de materiais numa obra da prefeitura. A polícia foi acionada ao local e prendeu 3 pessoas. Esses materiais aqui situados na rua Farias, na Alameda dos Cajueiros, foram alvo de uma tentativa de furto. Os blocos de pré-moldados serão utilizados para a construção do piso intertravado dessa via. A ocorrência foi registrada por volta das 11 horas da noite no sábado, quando a Polícia Militar recebeu um chamado de que esses materiais estariam sendo furtados por um homem que estacionou o veículo e estava recolhendo os pré-moldados. Foi daí que a polícia veio até o local e prendeu 3 pessoas em flagrante. As 3 pessoas receberam voz de prisão, sendo conduzidas juntamente com o material furtado e o carro à delegacia de plantão. Eles foram autuados por crime de furto qualificado, que é inafiançável, e os acusados foram encaminhados ao sistema prisional. A empresa proprietária do veículo utilizado no furto emitiu nota e disse que o veículo foi usado indevidamente para fins pessoais e que adotou as medidas cabíveis internamente. E aí, Vonulfo, o que é que você acha desse movimento aí, pelo amor de Deus? Carol, infelizmente, essa não foi a primeira vez que isso aconteceu e talvez não deva ser a última. No entanto, a população precisa denunciar, porque as pessoas acham que porque está na rua, porque vai ser usado para a construção de uma rua, a construção de um pavimento, pode chegar, pegar, botar dentro do carro e ir para casa. Não é assim, pessoal. Tem que haver o mínimo ali de consciência diante da situação. É público, mas não é de todos. Vai servir para todos. E realmente o que aconteceu aí, esse pessoal foi pego, foi preso, e agora vão ter que responder na justiça por um ato que, sabidamente, todos ali sabiam que era errado. Então, que sirva de lição ali para todos. Está acontecendo muitas obras de pavimentação, de intertravado, de calçamento, de asfalto aqui em Mossoró. Esses materiais ficam na rua, mas não é para o povo roubar, né, Carol Ribeiro? Exatamente, é para uma obra pública, com dinheiro do povo, mas também não é para chegar lá e sair pegando, né? Recolhendo aí como se fosse seu. Não é assim que funciona, né? Passou por todo um trâmite burocrático para a obra acontecer, então não é assim, não é para distribuir para o povo, é diferente. Vamos voltar à nossa conversa com a Zelinha, aqui da articulação do Grito dos Excluídos. Zélia, são 29 anos de Grito dos Excluídos. Vocês têm a impressão de que, ou confirmação, ou o fato concreto, de que são ouvidos? Sempre colocamos como exemplo, quando perguntam isso, a questão do Tranquilim, né? Favela do Tranquilim, que era ali próximo, por trás do mosteiro, porque quem primeiro levou esse problema para a avenida foi o Grito. Inclusive, nós temos foto para provar, nós fizemos reuniões lá. Na época, eram vários barracos e o único espaço que tinha era uma igreja Assembleia de Deus, e foi o Grito que levou para a avenida. Também desde o ano de 2000, estou colocando só 2 exemplos, desde o ano de 2017 que o Grito trabalha com as comunidades de Wilson Rosado, Cajazeiras e Santa Helena, e nós conseguimos um calçamento de uma rua. Naquele ano foi feito reuniões, levantamentos, elaborado um documento que foi entregue na Câmara Municipal e na Prefeitura. Levamos os moradores para lá e foi cobrado e se conseguiu alguma coisa. Eu acho que são lutas pontuais que a gente consegue sim alguma coisa, consegue inclusive que as pessoas se juntem. Porque o Grito já faz muito tempo que é como se fosse assim um momento de renovação e reencontro dos lutadores. A gente às vezes cansa, né? Já está tanto tempo, acha que não
está sozinho, acha que não tem vantagem, não tem futuro, e de repente no grito a gente se anima porque vê que está todo mundo ali, pelo menos quem tem compromisso, com todas as falhas e os defeitos que são humanos, né? Mas nós estamos ali na luta e conseguimos sim. Muito também os acampamentos do MST, por exemplo, né? Muitos começaram a participar do grito e hoje estão já estruturados, já estão funcionando e produzindo. 29 anos, não sei se vocês sabem, mas no Rio Grande do Norte já houve época que era a parte do estado aqui, o oeste era o que tinha mais acampamento e assentamento, né? Me lembro que chegou a ter mais de 100, ali principalmente naquela área de Apodi, de Campo Grande, de Upanema, ali também na Lagoinha. Tem muita gente que hoje está morando e produzindo, com quintais produtivos, com políticas públicas. É fruto de muita luta, gente. Não cai do céu, não é de graça, e não é fácil, é difícil. Mas esse é um trabalho de construção também. Antes do dia 7 de setembro, vocês têm um trabalho prévio. Sim, é um trabalho prévio. E algumas comunidades a gente tem um acompanhamento constante, né? Só para dar um exemplo, neste ano de 2023, infelizmente, nós começamos tarde, começamos em julho, as reuniões, que normalmente a gente começa no dia 1º de maio, porque é o dia do trabalhador. Aí seria tipo assim uma data cabalística, uma data simbólica, né? E aí a gente começa a fazer visitas e o que a gente chama de pré-grito, roda de conversa, pré-grito, estando presente com alguns grupos que trazem as suas demandas. Esse ano, por exemplo, nós estivemos, como eu já disse, no grupo das mulheres, numa prévia da Marcha das Margaridas. Nós tivemos uma vigília de oração ali em frente à Capela Perpétua Socorro no dia 7 de agosto. Nós tivemos o pré-grito das comunidades lá no Santa Helena. Nós tivemos o pré-grito dos servidores municipais na Praça do Museu. Nós tivemos o pré-grito da causa animal. E esse ano, até agradecer que pela primeira vez a OAB Mossoró, a partir de duas das suas comissões, né, está participando da organização do grito. Nós tivemos também um grito na UFESA e tivemos um grito, enfim, foram vários também, que a gente até para lembrar, mas foram mais de 8 E essa semana tem, né? Tem, ainda tem um, viu? Quarta-feira teremos o grito lá no IFRN, puxado pelo Sinasef, que é o sindicato, pelos grêmios de lá e também pela feira de agricultura agroecológica que acontece lá no IF. Então, até já chamar, né, vocês, para quem estiver ali nas proximidades, quiser participar, a partir das 10 da manhã pode entrar, que nós vamos conversar, discutir, ouvir e vamos também fazer um momento de mística para a gente se animar para essa luta que é de todos nós, até dos meninos que estão aqui, né, filmando. Não sei se estão balançando a cabeça concordando ou discordando, mas o grito é de todo mundo. E a gente se chateia, porque quando passa, às vezes, tem gente que não entende e fica até mesmo nos agredindo, né? Mas o que a gente estava conversando hoje na reunião, gente, não vamos reagir nem retrucar. Está no direito dele, nós estamos passando, porque por mais que você se reúna, programe, planeje no dia, você não tem como controlar tudo. Porque aparecem pessoas que nunca foram para a reunião e a gente não tem como botar para fora, entendeu? Então, é sempre uma negociação e a gente nunca sabe o que esperar, mas sabe que também não pode deixar de ir. Olha, a gente tem aqui duas perguntas. Primeiro, José Freitas, menino, ele tá nervoso, viu? Calma, José. Para saber se eu vou perguntar ou não. Ele já ligou 1942, 1947, 1952, 1957. Calma, pelo amor de Deus, que o programa ainda tem tempo. José Freitas está dizendo como é que faz para participar do grito no 7 de setembro. E ele, e particularmente aqui, está dizendo que quer gritar sobre o aumento abusivo do IPTU de Mossoró. Muito certo? Zelinha. E tem também o Damião Sandro, do Abolição 5. Ele pergunta se qualquer cidadão pode participar. Com certeza. Nós não somos dono do grito, o grito não tem dono. Nós estamos apenas articulando. E no próximo ano, meu irmão, chame para a gente ir aí, puxar esse grito, levar para as redes, levar para as discussões, realmente o aumento de IPTU. Esse ano, um dos gritos que nós levantamos foi a questão dos juros, né? No dia do bancário,
nós fizemos o grito dos bancários e dos trabalhadores e foi questionado por que o Brasil tem um juro tão abusivo. E o aumento a gente sentiu no bolso, né? O que é que você faz para participar? O ideal era que tivesse participando das reuniões para a gente construir junto, quem sabe até visitar a sua comunidade. Mas é só você chegar lá, ali ao lado do Pedro e Arline. Nós vamos estar lá desde cedo, já para ir acolhendo as pessoas, para ir sinalizando com as nossas bandeiras, com os símbolos das entidades que participam. A gente sempre faz um momento de mística antes de entrar na avenida e faz um no final. E tem também o nosso gesto, o nosso grito em frente ao palanque. Então, e lembrando que tem também a questão da doação, né? Das doações de alimentos, muito lembrando bem. aí. Ótimo. Então, esse ano, como já disse, estamos fazendo uma ação de solidariedade com o acampamento Rita Almeida do MST. Então, mesmo que você não vá participar do grito, mas se você for para o desfile e quiser ajudar, passe lá onde a gente está concentrado e deixe seu quilo de alimento. E nos siga nas redes sociais. Nós temos o Instagram do Grito, que tem todas as notícias. Você pode perguntar, interagir, pode até fazer alguma publicação e marcar o grito. É Grito Mossoró, @Grito Mossoró. Já está seguindo? O Instagram, vou seguir agora. Conseguiu agora? Grito Mossoró. E aí você vai estar, né, totalmente atualizado das nossas atividades. E nós temos um sonho, a esperança de que o grito não seja apenas momentâneo, mas que seja um movimento permanente de articulação dos movimentos sociais em Mossoró. A senhora citou que teve ali o pré-grito na UFERSA, está programado também o do IFRN. Como é que está essa participação da juventude? Até para que o movimento ele seja sempre renovado. Como é que é a presença da juventude nos atos do Grito dos Excluídos? Então, esse ano, nesses dois espaços, né, quem está colaborando e puxando é também o Diretório Central dos Estudantes e o Diretório Acadêmico. Então, a juventude organizada está participando. Hoje mesmo, nessa nossa última reunião de construção, teve um pessoal de juventude da Unidade Popular que estava lá presente, né? E muitos outros jovens da Kizomba e de outros movimentos estão. A PJMP também está apoiando o grito. Eu acredito assim, que a gente às vezes não acredita na juventude, mas quando a juventude acorda e assume os seus destinos e se organiza, ela participa, né? Agora, se você ficar aleatório, você fica à mercê de qualquer notícia. Você não sabe, às vezes, nem diferenciar uma fake, você não sabe diferenciar posições. Então, gente, busque formação, busque se integrar, busque participar do seu movimento estudantil, seja na sua faculdade, seja no seu grêmio. Nós também vamos ter a presença de grêmios de escolas de segundo grau, né? Estão já, onde confirmaram, a gente não pode... Vai ser que horas? Também dizer, mas confirmaram presença no Grito domingo. Que horas? 7 da manhã, a gente começa a se concentrar às 7 horas. Onde? Ao lado do ginásio Pedro e Arline. Sempre o nosso ponto de referência é ali. Às vezes querem nos tirar, botar lá para trás, botar outros no meio. Sempre tem essas tensões, mas a gente negocia e dá certo, porque muitos dos que estão ali desfilando pela prefeitura também são excluídos, né? E só precisam se conscientizar disso. A gente não briga com ninguém, não. A gente só quer mesmo dar o nosso recado. Tá certo. A gente tem aqui a Seição Linhares, desejando sucesso em mais uma edição do Grito dos Excluídos. E Zelinha deseja também um forte abraço a essa grande entusiasta e lutadora de movimentos coletivos e de força social. É a Seição Linhares aqui, parabenizando. Minha filha, minha comadre. Tá ótimo. A gente tem também aqui a Leila. Parabéns, Zelinha, que nos representa bem. Um abraço. Temos o... Peraí que eu chego já. Para expressar minha admiração à professora Zélia Cristina, uma mulher extraordinária destinada à causa social, é o Ivan Nogueira, aqui com a gente, participando. Estava com a gente na reunião. Tá ótimo. A Uniel do Sumaré, Dona Dita, Poliana, Alcilene, muito obrigada a todo mundo pela audiência. Zelinha, você falou aí que tem muita gente que não concorda, que tem muita gente que briga, né, que ataca. E quando a senhora citou a questão do MST, que inclusive as doações da campanha desse ano vão ser destinadas para o MST,
a gente vê muita questão social, política aí no meio. Isso, é. Porque tem muita gente, existe aí uma corrente política, um grupo político que diz que o Movimento Sem Terra é um movimento de vagabundos, de pessoas, de vândalos e de pessoas que querem tomar terras de outras pessoas. O que é que você diz sobre isso? Nesse caso, seria interessante a gente convidar um dia para vir aqui, né? O pessoal da Organização Estadual do Grito, inclusive, que participa da articulação do Grito. Mas eu digo assim, o movimento social existe para defender quem não tem nada. Aí você pode dizer assim, no meio tem vagabundo, dentro de nossa casa tem, né não? Então, a gente não pode julgar por uns. E eu digo que se não fosse o MST, o Brasil tinha perdido muita coisa, porque eles são perseverantes e sempre foram lutadores. E são fiéis, viu? São fiéis, organizados, muito bem formados. É um movimento admirável. Quem procure conhecer melhor, eles estão abertos para... Estamos tentando, lutando para criar aqui em Mossoró um centro de formação que já existe no Rio Grande do Norte, mas é lá em Ceará-Mirim, para ver se a gente consegue crescer em formação política. É isso, nosso tempo já está esgotando. Termina rápido, viu, Zelinha? Muito obrigada pela presença no programa de hoje. Obrigada a vocês. Siga o Grito Mossoró. E dia 7 de setembro, 7 da manhã, contamos com você lá na Avenida. Seja sempre bem-vinda, Zelinha. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra ao vivo aqui na TCM. Olha, até então temos como convidado de amanhã o senador Stevenson Valentim, viu? Esperamos você. Uma ótima noite e até lá.